Vamos seguir ao vivo lá para Brasília. Mais uma vez, o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, deu algumas declarações sobre o projeto de renegociação da dívida dos estados e afirmou que o plano deve levar a uma perda de 20 bilhões de reais por ano ao governo federal. É nessa magnitude, Luciana Verdolim? É exatamente isso, Lívia. O secretário, ele fez questão de lembrar a importância da negociação, admitiu que há resistências, que havia resistências do Ministério da Fazenda, mas que no final das contas a renegociação vai ser boa para todos os estados brasileiros, isso na avaliação do Tesouro Nacional. Muitos governadores estão reclamando principalmente dos vetos que foram feitos pelo presidente Lula, a proposta que foi aprovada pelo Congresso Nacional por deputados e senadores. Na avaliação do secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, é preciso olhar lá na frente. Pode ser que para alguns estados não compense fazer a adesão nesse momento, mas que uma coisa é certa, todos serão beneficiados porque a dívida não vai crescer mais do que a arrecadação. A gente tem, inclusive, um trechinho da entrevista para acompanhar. É claro que ele tem um impacto. O impacto, ele não é fácil de estimar, porque vai depender do comportamento de cada um, são várias opções, então é uma matriz de possibilidades, mas pensando nos cenários mais extremos, é da ordem aí de 20 bilhões de reais ao ano. Com o projeto, olhando para o lado positivo do projeto, uma coisa que ele resolve a dívida de todos os estados. Não há argumentos contrários a isso. Ele resolve. A dívida não crescerá mais em proporção das receitas dos estados, dependendo das opções dos estados que aderirem, obviamente. Alguns estados estão demonstrando aí interesse em assinar o acordo com o governo federal, outros ainda estão analisando. Para a administração federal, para o Tesouro Nacional, a sinalização é a seguinte: o secretário disse que o objetivo, a expectativa é de que acabe com a judicialização. Porque o que estava sendo feito? Os estados fechavam um acordo aqui com o governo federal, recorriam ao Supremo Tribunal Federal contra as regras estipuladas e acabavam não pagando nada, o que prejudica, segundo o secretário, a arrecadação e prejudica também os estados, porque apesar de não estarem pagando nada, a dívida fica acumulada. Então, na avaliação dele, foi super positivo o projeto e depois de analisar todos os detalhes da proposta, ele avalia que os estados também vão ter esse entendimento mais para o futuro. O prazo de adesão ao novo programa de refinanciamento é até 31 de dezembro desse ano. Muito obrigada, Luciana Verdolim. Bom trabalho para você. Até já. Deise Ciocari. Então, segundo o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, o novo programa de renegociação de dívidas, em um momento ou outro, vai ser bom para todos os estados, mas tem esse efeito colateral, um impacto para os cofres da União, com uma perda prevista de 20 bilhões de reais por ano. Mas a Luciana Verdolim trouxe uma informação muito importante, que ela repercutiu do próprio secretário, que é tanta judicialização hoje em dia, os estados não conseguem pagar as dívidas, entram na justiça, a dívida acaba não sendo paga naquele prazo previsto inicialmente, que acaba sendo melhor perder um pouquinho agora do que continuar como está. É por aí? Lívia, a Verdolim trouxe alguns pontos importantes e mostra como esse cenário ele tem os componentes econômicos, obviamente, mas também tem os componentes políticos, Primeiro lugar, esse cenário ele evidencia essa relação muito complexa que a gente tem entre o federalismo fiscal e a sustentabilidade econômica no Brasil, que é um dilema estrutural enfrentado por muitas federações. Então, como que equilibra as demandas financeiras dos entes subnacionais com a necessidade de manter a saúde fiscal do governo central, No caso brasileiro, a gente tem ainda, como a Verdolim mostrou, aí um componente político que é muito relevante. Essa renegociação, Lívia, ela pode ser vista como uma tentativa do governo federal de apaziguar os governadores, fortalecer as alianças, especialmente nos estados onde a fragilidade financeira limita os investimentos e compromete a governabilidade. Agora, isso ocorre com um alto custo fiscal e coloca em risco as metas de responsabilidade fiscal e credibilidade do governo diante dos investidores. Investidores esses que a gente observa, já e tem falado muito aqui no Jornal da Manhã, que observam o país com cautela
devido às incertezas sobre a trajetória do país da dívida pública. Além disso, tem um outro ponto também, né, para não dizer que a gente está criticando só o governo federal, a ausência de contrapartidas robustas por parte dos estados, como uma reforma administrativa eficiente ou um plano de ajuste fiscal, também acaba perpetuando esses ciclos de endividamento e de ineficiência na gestão pública. Então, essas relações entre o federalismo fiscal, o governo central e os estados, Lívia, são um dos grandes problemas do Brasil hoje, e ele ainda deve se perpetuar por alguns anos.